Certo, Silvio Navarro. E o repórter da Jovem Pan, Elton Moreira, está na porta do hospital com mais informações. Diga lá, Elton. Olá, boa noite, Felipe, boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Falamos ao vivo aqui da Santa Casa, em Juiz de Fora, onde está internado o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. Bem, as informações que nós temos aqui de momento é que está previsto, por volta de 8h30 da noite, uma coletiva de imprensa com os médicos que realizaram a cirurgia no candidato. Deixa eu passar aqui para vocês agora um pouco da situação de momento. Tem muita imprensa aqui no local, a polícia militar também está toda localizada, está toda parada aqui na frente do hospital. Bem, as informações que a gente tem é que Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia, ele passa bem no momento, segundo as informações aqui do hospital, e ele passou por alguns problemas, né? A facada que atingiu o abdômen dele chegou a atingir também o intestino também. Então essas informações que a gente tem aqui de momento, só para relembrar para o pessoal que está acompanhando a gente agora, na tarde de hoje, em campanha por Juiz de Fora, Jair Bolsonaro levou uma facada. Ele passava por uma das principais ruas aqui da cidade, que é a Rua Alfred, bem no centro, coração de Juiz de Fora, Minas Gerais, quando um homem de 40 anos deu essa facada nele. A arma do crime, essa faca, já foi apreendida pela Polícia Militar, que entregou à Polícia Federal, e o suspeito também desse crime confessou o ato e também já está preso sob responsabilidade da Polícia Federal. Voltamos com você, Felipe. Muito obrigado, Elton Moreira. Diga lá, Silvio Navarro. A gente vai falar com Elton Moreira, repórter aqui da Jovem Pan, que estava na porta do hospital. E agora eu quero saber onde está Elton Moreira e qual é a expectativa para a coletiva dos médicos envolvidos no atendimento e na cirurgia do deputado Jair Bolsonaro. Olá, Felipe, boa noite novamente. Nós falamos então ao vivo aqui onde vai acontecer a coletiva de imprensa na Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui a expectativa, toda a imprensa já está reunida, só aguardando mesmo o início dessa coletiva, que vai trazer os médicos que participaram da cirurgia para dar um panorama maior aqui para a gente, explicar um pouco da situação do candidato do PSL que fazia campanha aqui em Juiz de Fora, quando foi esfaqueado em plena Rua Alfred, principal rua, uma das principais ruas de Juiz de Fora. Então nós estamos aguardando aqui o posicionamento para ver como que foi essa parte técnica da cirurgia e nós aguardamos e voltamos a qualquer momento na programação da Jovem Pan, esperando o resultado aqui dos médicos e da assessoria da Santa Casa. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 11h33, nós continuamos aqui na programação especial da Jovem Pan, na cobertura a respeito do atentado contra Jair Bolsonaro. Vamos direto a Juiz de Fora com o repórter Elton Moreira. Muito boa noite, Elton. Obrigada pela sua participação aqui conosco. O Elton acompanhou todo esse desdobramento da história desde as 4 horas da tarde, quando começou toda essa confusão, um pouco antes até, quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado, esteve no hospital. Quais são suas informações, Elton Moreira? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Marcela. Boa noite, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Agora há pouco, por volta de 8h30, a equipe médica que cuidou de Jair Bolsonaro deu essa coletiva de imprensa. Segundo o doutor Ciro Rena, chefe do departamento de cirurgia, Jair Bolsonaro foi vítima de um traumatismo abdominal. Segundo os médicos no local, foi cerca de 2 horas todo esse processo de cirurgia e agora, nesse momento, segundo as informações da assessoria aqui em Juiz de Fora, o estado dele é estável. Outra informação também, na coletiva de imprensa, surgiu uma pergunta com relação a colete à prova de bala. Muito se repercutiu se Jair Bolsonaro estava ou não com algum tipo de colete. Essa informação foi negada, ele não estava, ele estava apenas com uma camisa mesmo e nenhum tipo de colete à prova de bala. Pelas imagens mesmo, né, Elton, a gente podia observar que realmente era muito difícil ter um colete à prova de balas ali embaixo daquela camiseta, né? Pelas imagens que foram amplamente divulgadas nas redes sociais, a gente também divulgou aqui na Jovem Pan, mas a informação inicial era de que ele possivelmente poderia sim estar usando esse colete, né? Porque em outros atos de campanha
desde quando ele começou a campanha em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em outros estados também, ele tem esse colete, ele tem o costume, às vezes, de até usar o colete, portanto, se criou esse questionamento logo nas primeiras horas do ocorrido, né, nas informações preliminares. Então, realmente, tinha essa dúvida que está sendo esclarecida agora por você, né, Elton? O que mais a gente tem de informação? Isso mesmo. E a gente reforça também, mais uma vez, de acordo com a equipe médica de Jair Bolsonaro, que ele está consciente, né, que ele recebeu a família, os 2 filhos dele estiveram, e junto com a equipe de assessoria também, de comunicação do candidato à presidência. Nesse momento ele permanece aqui em Juiz de Fora, na Santa Casa. O último filho dele a chegar aqui foi um pouco antes de começar a coletiva de imprensa, foi o Flávio Bolsonaro, né, candidato a Senado no Rio de Janeiro. E a gente tem também informação aqui, a gente acabou de falar na programação, sobre o Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, que é o principal suspeito, né? Ele já está preso, confessou o crime aqui em Juiz de Fora, e ele está preso na delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Tá certo, o Elton Moreira, direto de Juiz de Fora, agradeço muito a sua participação aqui na Jovem Pan, nosso repórter lá em Juiz de Fora. A gente vai agora até Minas Gerais, o repórter Elton Moreira traz informações direto lá de Minas Gerais. Boa tarde para você, Elton. Olá, boa tarde, Vitor, boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bem, a gente continua aqui na cidade, em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, acompanhando toda a repercussão desse atentado contra Jair Bolsonaro. As informações que nós podemos apurar até agora, que Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, ele é o agressor de Jair Bolsonaro, indicado, né, candidato à presidência. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por atentado pessoal por inconformismo político. A gente reforça que ele chegou a dar alguns depoimentos aqui para a polícia, afirmando que não tem ligação com nenhum partido e que ele a revolta dele, o motivo dessa facada, foi o inconformismo dele com a atual situação política e a atual situação no país. A Polícia Federal de Brasília chegou na manhã de hoje aqui em Juiz de Fora para dar continuação no caso, e agora à tarde, por volta de 4h, 4h30, está prevista a audiência de custódia. Então a imprensa já está toda reunida, alguns apoiadores também do candidato estão aqui para acompanhar a situação. Bem, e ele foi indiciado, né, com base na Lei de Segurança Nacional. Se condenado, ele pode pegar de 3 até 10 anos de prisão. A Polícia Federal continua investigando o caso. Ele é suspeito, ele disse, né, também nesse depoimento, nesse boletim de ocorrência que nós tivemos acesso, ele disse que cometeu esse ato por mandado de Deus. O suspeito, ele é de Montes Claros, região norte aqui de Minas Gerais, e ele estava morando aqui em Juiz de Fora há aproximadamente 15 dias. Ele morava numa pensão bem aqui no centro da cidade mesmo. Bem, Adélio foi encaminhado para o Ceresp, que é o sistema, né, o presídio aqui da cidade. A Polícia Federal vem trabalhando com a possibilidade também de um segundo suspeito. Esse segundo suspeito, ele estava na hora do crime, no meio da campanha eleitoral de Bolsonaro. Inclusive, ele já estava machucado na hora do acontecimento, porque se envolveu em uma briga no meio da multidão ali. A gente não tem muitas informações ainda sobre esse segundo suspeito, mas a Polícia Federal continua investigando. Agora, as expectativas são para essa audiência de custódia, agora 4h, 4h30 da tarde. Ok, Elton, você segue acompanhando aí a situação em Juiz de Fora e a gente vai se falando certamente ao longo da programação. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Agora 6h28. Repita. 6h28. E o agressor de Jair Bolsonaro tem a prisão preventiva decretada e vai ser transferido para um presídio federal. A informação chega de Juiz de Fora, repórter Elton Moreira. Mais 2 pessoas estão sendo investigadas pela Polícia Federal contra o ataque a Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. Segundo Robson Feijão, da OAB de Juiz de Fora, a Polícia Civil conseguiu reunir informações sobre esses 2 suspeitos através de redes sociais e das câmeras de monitoramento na região central de Juiz de Fora. Segundo o advogado, nas imagens é possível ver uma mulher se encontrando algumas vezes com Adélio Bispo de Oliveira. A cidade de Juiz de Fora
Fora ela é muito bem monitorada. Ela cede informações em tempo real para que seja assim realmente identificado qualquer tipo de suspeita de autor de crime dessa natureza. Na tarde dessa sexta-feira foi decretada a continuidade da prisão preventiva e a transferência de Adélio para uma prisão federal de segurança máxima. A audiência de custódia foi realizada no Fórum de Justiça Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O deputado e líder do PSL, delegado Fernando Francischini, conversou com a imprensa assim que saiu a decisão. Foi autuado em flagrante, também foi mantida a Lei de Segurança Nacional. Ele assumiu na audiência que a motivação dele foi política e religiosa. Isso demonstra que a competência é da Polícia Federal para fazer essa investigação. Não foi um simples caso de uma tentativa de homicídio, e sim uma tentativa de homicídio que teriam a afetar diretamente a democracia brasileira, o sistema representativo do nosso país. E agora a investigação continua. Nosso requerimento como líder do PSL na Câmara é para que a investigação busque se houve auxílio, apoio, houve mandantes, como é que ocorreu. Francischini disse ainda que não houve divergência de posicionamento da Defesa e do Ministério Público Federal sobre a transferência de Adélio. Concordaram com a transferência dele para um presídio federal, que ele corre risco realmente de ser colocado junto com outros presos, etc. Então, pode ser que nós possamos caminhar agora para buscar novas informações, que eu sempre falei, não é só um mandante. Um mandante é uma coisa maior, mas tem instigação, auxílio, apoio, incentivo para que ele fosse cometer o crime. Pedro Augusto Poça, advogado do suspeito, também falou sobre as estratégias de defesa. Nós fizemos o requerimento oral, levando em consideração que era uma audiência de custódia. A juíza até pediu para que a defesa manifestasse por escrito ao juiz da causa. Então, quer dizer, segunda-feira a gente vai trazer um incidente escrito. O advogado de defesa falou ainda sobre a situação mental do homem de 40 anos. Estamos a requerer que o incidente de sanidade mental seja instaurado, um perito oficial seja designado pelo magistrado, e nós, a defesa, não sei se assistência de acusação, mas nós, defesa também, iremos indicar um perito assistente. Elton Moreira, de Juiz de Fora, para a Rádio Jovem Pan.